Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso esquematizado do Código de Normas do Estado de Alagoas, mas não é só aplicável, né, às provas do concurso de cartórios de Alagoas. Esse nosso curso é válido para todas provas de cartório que os senhores vierem a, a participar. Hoje nós damos início à nossa 13ª aula, nosso curso esquematizado, artigo por artigo do Código de Normas de Alagoas. Ontem aconteceu um incidente que me deixou um pouco, não ontem, na última aula, na verdade, que me deixou um pouco triste, porque a aula 12, quando eu coloquei para compartilhar, ficou a tela. Então, a maior parte da aula 12 ficou a letra da lei na tela e não o quadro. Por quê? Eu coloquei para compartilhar, mas eu não voltei, eu não tirei para focar no quadro. Mas isso não vai acontecer de novo. Então, para evitar isso, eu não vou mais compartilhar a lei. Então, eu vou pedir aos senhores que os senhores sigam para se evitar de eu me esquecer de voltar para o quadro, correto? Porque o que interessa é o quadro. Então, às vezes, eu vou ficar aqui com a lei, lendo a lei aqui no meu computador, os senhores lerão a lei aí na tela do computador ou então no vadimeco dos senhores. Então, os senhores vão ter em mãos a Lei 9.514, que é o que nós estamos tratando hoje, alienação fiduciária. Eu passei o quadro para os senhores ontem, dizendo que a depender do objeto da alienação fiduciária, aplicar-se-á determinada legislação. Os senhores já têm esse quadro aí no material de vocês. Aqui nós continuamos com a alienação fiduciária de imóveis, né? Especificamente um conteúdo, um tema sensível à prática diária dos oficiais do RI, ou seja, a intimação na hipótese do não pagamento, do não adimplemento da obrigação assumida no contexto de um contrato de alienação fiduciária, né? De um negócio jurídico de alienação fiduciária, porque nós sabemos que o instrumento da alienação pode ser também por escritura pública, né? Intimação. Então, essa intimação, os senhores vão ter em mãos a 9.514, e aí onde que os senhores deverão quais são os dispositivos aplicáveis à intimação promovida pelo oficial do registro de imóveis, ou, então, a pedido dele, pelo oficial do registro de títulos e documentos, ao fiduciante, ao devedor fiduciante, que encontra-se em mora. Os senhores se lembram que nós temos como um dos requisitos para o instrumento, né? Ele diz no artigo 24, para o contrato que serve de título ao negócio fiduciário, conterá, geralmente é o contrato, mas nada impede que seja uma escritura pública, né? Mas geralmente é o contrato porque são as entidades integrantes do sistema financeiro da habitação. Então, ele já tem um contrato padrão. 24. O prazo 24 é o prazo de carência. Não é aqui. Vamos ver se é aqui no código, mas um dos requisitos é aqui no artigo 184. Aqui na lei nós não temos, né? No artigo 24, o valor do principal, o prazo e as condições, o prazo de carência para que se expeça a cobrança. O valor do principal, ou melhor, a intimação, né? A intimação é, né, a cobrança. O prazo e as condições de reposição, as taxas, a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, a cláusula assegurando o fiduciante quanto à legitimização, a indicação para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel, cláusula dispondo sobre os procedimentos do artigo 27, que são os pertinentes ao leilão.
Aqui não diz especificamente, mas no artigo 185 diz: o prazo de carência a ser observado antes que seja pedida intimação para a apuração de mora ao devedor fiduciante inadimplente. Ok? Então, saibam os senhores, então, que artigo 26 da lei. Vencido e não pago. Estou contextualizando o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, para que os senhores saibam, porque vamos tratar agora quais são os requisitos da intimação. Então, para que se tenha uma intimação, antes é necessário que o devedor fiduciante não tenha cumprido e não tenha adimplido as obrigações assumidas por ocasião da alienação fiduciária, né, do negócio jurídico, alienação fiduciária. Vencido, artigo 26, 9.514. Vencido e não pago no todo ou em parte a dívida e constituída em mora o fiduciante, o devedor fiduciante, consolidar-se-á, nos termos desse artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Pronto. Mas antes que haja essa consolidação, é imprescindível haver o quê? É imprescindível que o fiduciante ou representante legal, parágrafo 1º, será intimado por quem? Pelo oficial do RI, pelo oficial do RI, a satisfazer no prazo de 15 dias a prestação vencida e as que se vencerem, até a data do pagamento. Mas essa intimação será depois de um prazo de carência estipulado no contrato. 2 meses, 3 meses. Atrasamos 3 prestações. Agora, nós já podemos requerer ao oficial que promova a intimação, ou 4 meses, ou 2 meses. Isso vai estar estipulado no contrato. Mas a lei diz que, vencido o prazo de carência estipulado no contrato, feita a intimação, o prazo é de 15 dias, da intimação para que o devedor fiduciante promova o implemento da obrigação das prestações vencidas e as vincendas, né, as que se vencerem no correr aí desse procedimento. Será intimado o requerimento fiduciário pelo oficial do RI a satisfazer no prazo de 15 dias as prestações vencidas e as que se vencerem, aí vários, né? Outros itens, juros, penalidades, encargos contratuais, legais, os tributos, contribuições condominiais e as despesas da cobrança e da intimação. Tudo bem. O contrato define o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. E é isso que nós temos aqui no artigo 185.8, ele trata como requisito. Embora no artigo 24 não tenha como requisito esse elemento, ele o traz aqui no artigo 26, parágrafo 2º. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante ou ao seu representante legal, pessoalmente ao procurador, ao fiduciante ou representante legal, procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do RI, ou seja, por oficial do RTD, né? Oficial do RTD, da comarca de situação do imóvel, ou então do domicílio do fiduciante. De quem deva receber, né? O fiduciante. De quem deva receber, é o fiduciante. Ou pelo correio com aviso de AR. Correio AR. Então é isso. Quando por 2 vezes o oficial do RI ou RTD ou o serventuário, então a intimação será feita tanto por essas figuras ou então pelo serventuário, né? Serventuário por eles credenciado. Serventuário credenciado, houver procurado intimado, seu domicílio ou residência encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato retornará ao imóvel a fim de efetuar a intimação na hora designada, aplicando-se o disposto no Código de Processo Civil. Então, aqui nós temos regras específicas, né, na hipótese de ocultação. Agora, o que nós precisamos ter
nos termos do capítulo 10º, o que é imprescindível nós termos, não, aqui nós estamos aqui, o contrato que serve de título deverá, nós já falamos sobre isso, o termo de quitação emitido pelo credor fiduciário, é o título hábil para averbar a reversão, já vimos isso, 186, já vimos inclusive 190. Estamos, na verdade, agora no artigo 191. Então, esse aqui é o quadro 1. Eu vou começar a colocar o índice dos quadros para que os senhores, depois, quando os senhores forem imprimir o material, os senhores saibam que este é o quadro 1. Então, vamos agora tirar nossa foto. Das intimações e da consolidação da propriedade fiduciária. Essa intimação, que será promovida por essas pessoas, ela será feita a pedido do credor fiduciário. E esse requerimento do credor fiduciário, não a essas pessoas, na verdade, a essa aqui, a oficial do RI. Ele não pede ao oficial do RTD. Quem pede ao oficial do RTD é o oficial do RI. Esse requerimento dirigido ao oficial do registro de imóveis para que se promova a intimação do devedor fiduciante em mora, ele deverá conter alguns requisitos. Quais seriam esses requisitos? Então, esses requisitos da intimação estão expressos no artigo 191. Então, vamos elencá-los aqui. Isso aqui é a atuação diária, isso aqui é o RI trabalhando, isso aí é o que os senhores farão aí no RI de vocês. Quadro 2. Do requerimento do credor fiduciário devem constar as seguintes informações: o número do CPF e o nome do fiduciante e cônjuge, se for casado em regime de bens que exija a intimação, dispensada a indicação de outros qualificativos. Então, vamos lá. Vamos no passeio 1. CPF, nome, obviamente. Esses aqui são os requisitos do requerimento do credor. Requerimento, credor fiduciário, o requerimento para intimação do devedor fiduciário. Então, CPF, nome, ainda endereço residencial, obviamente, do devedor fiduciante. Do requerimento do credor deve constar endereço residencial atual e anterior do devedor fiduciante. Endereço comercial, se houver. Aí fica dúbio, não? Pode ser de ambos? Por que não? Endereço residencial, sim. Endereço residencial de ambos. Endereço comercial. Mas, na verdade, qual é o propósito? Não é intimar o devedor fiduciante? Então, eu preciso do endereço do devedor fiduciante, correto? Declaração de que ocorreu prazo de carência. Declaração de transcurso do prazo de carência. Prazo, carência. O que mais? 5. Demonstrativo do débito e projeção dos valores para pagamento da dívida ou do valor total a ser pago pelo fiduciante por períodos de vencimento. Demonstrativo do débito. É uma planilha, né? Olha, estão em aberto as prestações. No próximo mês estarão abertas as prestações. Em 2 meses estarão abertas as prestações. Em 3, 4, 5, 6, 7 estarão abertas as prestações e as já vencidas. É isso, demonstrativo de débito e projeção de valores para pagamento da dívida. CPF, nome do credor fiduciário. Fiduciante. 6.
CPF, nome do fiduciário, crediário, credor fiduciário. Comprovante de representação legal do fiduciário pelo signatário do requerimento, quando for o caso, comprovante de representação legal do credor fiduciário pelo signatário do requerimento. Isso, por exemplo, no caso da Caixa Econômica, ela tem que lhe enviar, apresentar a outorga de poderes através de um mandato àqueles que assinam o requerimento. Então, os senhores têm que verificar se aquela pessoa que assina aquele requerimento para que se promova a intimação, ela está regularmente instituída como mandatária. Comprovante de representação legal do credor. Comprovante de representação legal. Comprovação da representação legal. Ok. No demonstrativo de débito ou projeção de dívida, projeção de dívida. É isso que os senhores terão que ter em mente, projeção de dívida. É verdade a inclusão de valores que correspondam ao vencimento antecipado. Vencimento, valores, vencimento antecipado, valores, vencimento antecipado da obrigação. Não pode constar no demonstrativo de débito, na projeção de dívida, é vedada a inclusão de valores que correspondam ao vencimento antecipado da obrigação. Artigo 191. Este aqui é o parágrafo 1º do artigo 191. Agora vamos aí para o parágrafo 2º. Não cabe ao oficial examinar a regularidade do cálculo, salvo a hipótese do parágrafo anterior, né? Ou seja, é vedado você colocar o valor do vencimento antecipado, o valor total, parágrafo 2º. Não cabe ao oficial verificar, examinar regularidade do cálculo. Verificar regularidade cálculo. É isso que nós temos que ter em mente. O terceiro que prestou a garantia também será intimado para pagamento em caso de mora do fiduciante. Parágrafo 3º. Terceiro, garantidor. Também será intimado. Intimado. Ok. Terceiro garantidor também será intimado. O garantidor também será intimado. O requerimento ele poderá ser apresentado em uma única via, dispensado o reconhecimento de firma, quando se tratar de entidade vinculada ao sistema financeiro da habitação. Ok. Então vamos aqui. O requerimento será apresentado em uma única via. Artigo 192. Requerimento. Requerimento. Única via. O requerimento será apresentado em única via. O requerimento será apresentado em uma única via. Poderá ser apresentado em uma única via. Reconhecimento de firma dispensado se tratar de entidade vinculada ao sistema financeiro da habitação. Então, não há que falar em firma, né? Para aquelas entidades do sistema financeiro da habitação. Artigo 193.
Prenotado encontrando-se em ordem, o requerimento deverá ser autuado com as peças que o acompanharam, formando-se um processo para cada execução extrajudicial. Então, primeiro nós vamos ter o requerimento. Esse requerimento vai ser prenotado no protocolo, correto? Protocolo prenotado e encontrando-se em ordem, então, em ordem, ele será autuado. Será montado com todas as peças. Requerimento mais peças. Requerimento mais peças. Autuado. Requerimento mais peças. Formando-se um processo. Né? E aqui será um processo. Então, é isso que os senhores devem fazer. Teve o requerimento? Ótimo. Requerimento. Sim, teve. Houve o protocolo? Houve. Está em ordem? Sim. Então, agora vamos promover a autuação. Vamos montar uma pastinha, né? O requerimento de todos aqueles documentos. 194. Porque será uma pastinha, um processo de execução, né, para cada execução. Um processo de execução para cada execução. 194. Poderá ser exigido no ato do requerimento depósito prévio dos emolumentos e demais despesas estabelecidas em lei. Importância que deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor fiduciante. Então, aqui ele fala poderá. Né? Poderá o quê? No requerimento ser exigido, né? Poderá ser, no ato de requerimento, depósito prévio dos emolumentos. Né? Depósito prévio dos emolumentos. Depósito prévio dos emolumentos, né? Demais despesas, emolumentos, despesas, e será reembolsado. Que será emolumentos? Isso aqui será reembolsado quando ressarcidas quando do ressarcimento, né? Reembolsadas quando do ressarcimento. 195. Diz 195. Ele ainda tem um parágrafo único. Despesas cotadas elas são não de forma global, mas de forma discriminada. Parágrafo único. Cotação, despesas de forma discriminada. De forma discriminada, não é globalmente. Não globalmente. 195. O que diz o artigo 195? O requerimento de intimação deverá ser lançado no controle geral de títulos contraditórios, a fim de que, em caso de expedição de certidão de matrícula, seja consignada a existência da prenotação do requerimento. O prazo de vigência da prenotação fica prorrogado até a finalização do procedimento. Uma das hipóteses, né? Então, requerimento. Ele é lançado nesse controle. Requerimento, ele é lançado no controle geral de títulos. Controle geral de títulos contraditórios. Controle geral de títulos contraditórios, a fim de que, em caso de expedição de certidão da matrícula, seja consignada a existência. Então, certidão consta o requerimento. E o parágrafo único, ele simplesmente diz que a vigência da prenotação,
a vigência da prenotação, prorrogada até a finalização do procedimento. Prorrogado. Então, se os senhores pedirem uma certidão, os senhores devem constar naquela certidão daquele imóvel que há um requerimento de intimação do devedor fiduciante pelo fato de estar em mora, pelo fato de haver adimplemento de parcelas. Correto? 195, vamos tirar uma foto. Incumbe ao oficial verificar a regularidade da representação, especialmente se quem requer tem poderes para tanto. Então, vamos lá no 196. O que diz o artigo 196? Um dever do oficial. Artigo 196. Dever do oficial verificar regularidade da representação. Verificar a regularidade da representação. 197. Deverá o oficial expedir intimação a ser cumprida em cada um dos endereços fornecidos pelo credor fiduciário, do qual constará. Então, nós temos, aqui no 197, os senhores vão ter, então, um requerimento. Os senhores têm que ter muito em mente isso, requerimento. Esse requerimento será anotado no protocolo e está em ordem, ele será autuado, dando origem a um processo que chamaremos de execução extrajudicial. Com esse processo, ato contínuo, o que ocorrerá? O oficial do registro, ele fará, isso era minha atribuição no registro de imóveis, quando eu trabalhei no registro de imóveis, lá no Triângulo Mineiro. Vamos lavrar uma intimação. E essa intimação ela será encaminhada ao devedor fiduciante em todos os seus endereços, em todos aqueles endereços declinados pelo credor fiduciário no requerimento. Intimação ao fiduciante em todos endereços. O endereço do imóvel, o endereço dele, onde ele reside, o endereço comercial dele. Então, os senhores, como oficiais, os senhores deverão ter em mãos esta intimação, e os senhores, com essa intimação, os senhores irão ao local dessa pessoa, O requerimento é para que você promova a intimação. Então, os senhores não apresentarão o requerimento ao devedor fiduciante, porque o que interessa é que os senhores têm esta incumbência legal, é que os senhores apresentem a intimação ao devedor fiduciante. Como os senhores têm fé pública, se os senhores estão apresentando a intimação ao fiduciante, é porque os senhores foram incitados, porque os senhores não podem agir ex officio, regra geral, só em casos específicos. Os senhores foram incitados, os senhores foram levados, impulsionados a agir pelo requerimento do credor fiduciário. Essa intimação, o requerimento de intimação será lançado, já vimos isso, o prazo de vigência será prorrogado, incumbirá o oficial verificar a regularidade da representação, deve o oficial expedir a intimação a ser cumprida em cada um dos endereços informados
E o que consta nessa intimação? Nós temos que, obrigatoriamente, ter todos estes itens nessa intimação. Quais seriam estes itens? Dados do imóvel e os dados do imóvel e do contrato. Dados do imóvel e do contrato de alienação fiduciária. 2. Demonstrativo do débito decorrente das prestações vencidas e não pagas e das que se vencerem até a data do pagamento, juros convencionais, penalidades, demais encargos contratuais, legais, tributos, contribuições condominiais imputáveis, bem como projeção da dívida em valores atualizados para a prorrogação da obra. No próximo mês, a dívida será se se paga no último dia do mês seguinte, a dívida será tal. Em 2 meses, a dívida será tal. Então, isso é importante. É o demonstrativo de débito, incluindo tudo, demonstrativo de débito. Isso é o que consta na intimação dos senhores. Os senhores farão a intimação, os senhores farão. Algumas instituições financeiras, elas já encaminham o requerimento juntamente à intimação. Eles fazem uma intimação. Já é um modelo padrão. Lá no nosso RI, nós não nos utilizávamos dessa intimação modelo que eles enviavam pelo requerimento. Nós fazíamos a nossa própria intimação. Mas só mesmo para que os senhores saibam, né, que quando os senhores receberem esse requerimento, os senhores já vão receber uma cópia, um modelo dessa intimação com todos esses dados. Mas isso não é atribuição das instituições financeiras. Eles estão tomando espaço, né, pertinente aos oficiais. Eles estão usurpando, de certa forma. Eles estão, entre aspas, né, às vezes querendo ajudar, mas não é. Eles estão, na verdade, invadindo o âmbito das atribuições dos oficiais do registro de imóveis. Então, vocês têm que se tomar muito cuidado e lutar, os senhores, pelas prerrogativas de atuação. Dados do imóvel e do contrato de alienação fiduciária, demonstrativo do débito e projeção de valores. Projeção. Projeção da dívida, né? Que eles falam. Projeção de dívida. 3. Indicação dos valores de correspondência às despesas de cobrança. Valores. Despesas de cobrança de intimação. Despesas. Cobrança e intimação. 4. A informação de que o pagamento poderá ser efetuado no RI, consignando o endereço, dias, horários, ou por boleto bancário, que acompanhará a intimação, poderá ser retirado na serventia. Pagamento no RI ou por boleto bancário. Esse boleto acompanha a intimação ou pode ser retirado, acompanha a intimação ou pode ser retirado na serventia. Retirado na serventia. 5. A advertência de que o pagamento do débito deverá ser feito no prazo improrrogável de 15 dias do recebimento da intimação. Pagamento. Prazo 15 dias. Recebimento. Intimação. Prazo de 15 dias de recebimento. 6. A advertência que o não pagamento garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, da propriedade, em favor do credor. Deve haver essa informação. Advertência.
Não pagamento, caso não haja não pagamento, haverá a consolidação da propriedade do imóvel. Consolidação, né? Nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da 9.514. Consolidação propriedade. Consolidação propriedade. Oh, meu Deus. Consolidação da propriedade. Onde estamos? Consolidação da propriedade em favor. Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Em favor do credor fiduciário. Vamos chamar mais uma foto. A intimação. Como será essa intimação? Pessoalmente ao fiduciante ou representante legal ou procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do oficial do RI. Aí nós já vimos isso quando nós tratamos da lei, mas vamos colocar aqui nos termos do artigo 198. Artigo 198. 198. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante ou ao seu representante legal. Intimação. Como será feita essa intimação? Intimação pessoal ao fiduciante, representante legal ou procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do oficial do RI. Então, quem promove? Oficial do RI ou então oficial do RTD. De onde? Oficial do RTD. Da comarca de situação comarca de situação do imóvel, do RTD. Da comarca de situação do imóvel. Situação da comarca de situação do imóvel ou da comarca de domicílio, do devedor fiduciante, né? Quem deve receber é o devedor fiduciante, né? Vamos colocar dessa forma genérica, mas pode ser o representante legal. Ou então, pelos correios, né? Correios, com aviso de recebimento. Nós temos essa regra também prevista na Lei 9.514. 199. Preferencialmente, a intimação deverá ser feita pelo serviço extrajudicial. Optando-se pela via postal, deverá utilizar-se de SEDEX, registrado com aviso de recebimento, e do serviço denominado mão própria, a fim de que a correspondência seja entregue exclusivamente ao destinatário. Então, 199. Intimação. Vamos colocar aqui. Preferencialmente. A intimação será feita pelo serviço extrajudicial, pela serventia. Extrajudicial. Vamos colocar extrajudicial. Mas, se for promovido pelos
Correios, né? Se promove pelos Correios, via opção via postal. Nós temos que seguir as regras. SEDEX deve ser por SEDEX, AR e também pelo serviço mão própria. Mão própria. Ou seja, esse serviço dos Correios, a fim de que a correspondência seja entregue exclusivamente ao destinatário. 199.200. Então é isso. A intimação será feita pessoalmente ao fiduciante ou representante legal, pelo oficial do RI, ou a pedido do oficial do RI pelo oficial do RTD, ou então pelos Correios. Os senhores devem ter em mente que, preferencialmente, a intimação deve ser feita pelos serviços extrajudiciais. Mas, se a opção for via postal, sempre por SEDEX, com aviso de recebimento, e mão própria, né? E do serviço denominado mão própria, a fim de que a correspondência seja entregue exclusivamente ao destinatário. Então, vamos lá. Artigo 200. O que diz o artigo 200? Ocorrendo o comparecimento espontâneo do devedor em cartório, a notificação será feita diretamente pelo oficial do RI, ficando as despesas circunscritas aos emolumentos referentes à prenotação e à notificação, vedada a cobrança de despesas postais ou com diligências. Ocorrendo o pronto pagamento, ficarão excluídos também os emolumentos da intimação. Então é isso. Artigo 200. Comparecimento espontâneo. Comparecimento espontâneo. Comparecimento espontâneo, devedor em cartório. Devedor, cartório. Devedor em cartório. Notificação feita pelo oficial do RI. Notificação feita pelo oficial do registro de imóveis. Despesas circunscritas aos emolumentos da prenotação e a notificação. Emolumentos. Nós temos os emolumentos devidos, prenotação, notificação, prenotação, notificação, prenotação e notificação. Despesas postais. Não há que se falar em despesas postais, obviamente. Não há que se falar em despesas postais ou com diligências. Não há despesas postais porque elas não ocorreram, né, na verdade. Não há despesas com diligências. Ocorrendo o pronto pagamento, ficarão excluídos também os emolumentos da intimação. Aqui ele falou notificação, né? Então, pronto pagamento, exceto aquele que substitui, mas na verdade o termo correto seria intimação. 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 É o que a Lei 9.514 usa. Intimação. Emolumentos da prenotação e notificação. Pronto pagamento. Pagamento. Emolumentos. Intimação. Também são excluídos. Ok. 201. O que diz o artigo 201? Cuidando-se de vários devedores ou cessionários, inclusive cônjuges, necessária a promoção da intimação individual e pessoal de todos eles. Vários
cessionários e cônjuges. A intimação de cada um deles. Indispensável. Intimação de cada um deles. 21. Parágrafo 1º. Na hipótese de falecimento do devedor, a intimação será feita ao inventariante, devendo ser apresentadas cópias autênticas da certidão de óbito e do termo de compromisso de inventariante ou certidão passada pelo ofício judicial ou tabelião de notas. Hipótese de falecimento do devedor, intimação feita ao inventariante, né? Parágrafo 1º. Morte, falecimento, morte, devedor. A intimação se ocorrerá na pessoa do inventariante. A intimação ocorrerá na pessoa do inventariante. A intimação ocorrerá na pessoa do inventariante. A intimação ocorrerá na pessoa do inventariante. Devendo ser apresentadas cópias autênticas da certidão de óbito, do termo de compromisso ou certidão passada pelo ofício judicial ou tabelião de notas. Ok. Vamos aqui colocar o parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º. Na hipótese de falecimento, não tendo havido abertura de inventário, serão intimados todos os herdeiros e legatários do devedor, os quais serão indicados pelo credor. Nesse caso, serão apresentadas cópias autênticas da certidão do óbito e do testamento, quando houver. Então, vamos colocar aqui o parágrafo 1º. No parágrafo 1º, houve falecimento do devedor. No parágrafo 2º, houve também falecimento do devedor. Nessa hipótese, nós vamos fazer com a intimação ao inventariante. Nessa hipótese, não há inventário. Então, não há que se falar em inventariante. Não há inventário. Nesse caso, a intimação será feita ao inventariante e devem ser apresentadas cópias da certidão de óbito, termo de compromisso do inventariante, e certidão passada pelo oficial, certidão do ofício judicial ou tabelião de notas. Falecimento do devedor. A intimação será feita ao inventariante. Ok. Essa é a primeira certidão de óbito. Certidão de óbito. Falecimento do devedor. Não havendo inventário, serão intimados os herdeiros. A intimação será feita em quem? Intimação de todos herdeiros, né? Incluídos legatários. Intimação de todos os herdeiros e legatários. Esses herdeiros e legatários serão os indicados pelo fiduciário. Nesse caso, nós temos a apresentação da certidão de óbito, e testamento, se houver. Testamento. Se houver. Ok. Esse aqui é o parágrafo 2º do artigo 201. Parágrafo 3º. As intimações de pessoas jurídicas serão feitas aos representantes legais indicados. Se for pessoa jurídica,
intimação aos representantes legais. Aos representantes legais. Parágrafo 4º. Quando o devedor não for encontrado nos endereços indicados pelo credor, a tentativa de intimação deverá ser feita no endereço do imóvel. Devedor não encontrado endereços indicados. Endereços. Intimação no endereço do imóvel. Intimação no endereço do imóvel. Parágrafo 4º. Parágrafo 5º. O que diz o parágrafo 5º? Considerar-se intimado o devedor que, encontrado, se recusa a assinar a intimação oficial. Então, devedor encontrado, mas se recusa a assinar. O que ocorre? O oficial certificará o ocorrido. Ele será considerado intimado, considera-se intimado e o oficial certifica o ocorrido. Ok, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º. (202) Artigo 202. O que diz o artigo 202? Quando o devedor ou seu representante legal ou procurador se encontrar em local incerto não sabido, nós estamos aqui reproduzindo a letra da 9.514. O oficial incumbido da intimação certifica o fato e o oficial do RI promove intimação por edital. Claro, porque o RTD não fará. Publicado por 3 dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação ou outro da comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. Então, devedor. Ele é local incerto e não sabido. Local incerto. Local não sabido. Oficial incumbido da intimação certifica. Então, certifica-se o fato. Certifica-se o fato. Qual fato? Que o devedor se encontra em local incerto ou em local não sabido. Ele se encontra em algum lugar, porque ele vive, né? Mas o local é incerto, não se sabe qual o local. Certifica-se o fato. E o oficial do RI promove intimação por edital. O oficial incumbido da intimação certifica o fato e o oficial do RI promove intimação do edital. Aí, o oficial intimação por edital. Oficial por intimação. Publicado. Essa oficial por intimação, publicado por 3 dias, edital por intimação. 3 dias, publicação 3 dias, publicação 3 dias, publicação 3 dias,
em um dos jornais de maior circulação, o jornal pode ser de maior circulação ou no outro de comarca de fácil acesso. O jornal, né? Maior circulação ou no outro. Então é isso. Isso deverá ocorrer. O devedor, ele está em local incerto e local não sabido. Certifica-se o fato. Certifica-se o fato. Certifica-se o fato. Certifica-se o fato. O oficial do registro de imóveis, o oficial do registro de imóveis fará a intimação por edital, publicando, né? Intimação publicado por 3 dias. A publicação será por 3 dias, pelo menos, em um jornal. Publicação 3 vezes, né? Ele quer dizer, né? Publicação 3 vezes. Publicação 3 vezes. Publicação 3 vezes no jornal. Publicação 3 vezes no jornal. Então, vamos lá. 203. Estamos já acompanhando aí o desenrolar da intimação. Foi purgada a mora perante o RI, o oficial entrega recibo ao devedor. Então, purgada a mora perante o oficial do RI, né? No ofício do registro de imóveis. O ofício entregará recibo ao devedor. Então, nós temos aqui 2 situações, né? Recibo ao fiduciante, devedor fiduciante, e ainda comunicará purgada a mora perante o oficial do RI, o oficial entregará recibo ao devedor fiduciante. Nos 3 dias seguintes, comunicará esse fato ao credor. 3 dias. Comunica ao fiduciário. Para recebimento, comunica ao fiduciário. Então, para recebimento na serventia, ou procede à transferência. Para recebimento serventias, para recebimento nas serventias, ou procede à transferência. Ao fiduciário. Ao fiduciário. 203. 204. Decorrido o prazo da intimação sem impugnação da mora, o oficial do RI lança certidão de transcurso de prazo sem impugnação da mora e dá ciência ao requerente. Então, decorrido os 15 dias. Decorrido o prazo, 15 dias. Esse procedimento é muito importante. Decorrido o prazo de 15 dias. Não purgação da mora. O que ocorre? O oficial lança certidão. O oficial do RI lança uma certidão em que certifica transcurso de prazo sem impugnação da mora, dando ciência ao requerente. Certidão, e a certidão, né? Transcurso do prazo sem impugnação da mora. Transcurso prazo sem impugnação da mora. Certidão, transcurso do prazo sem impugnação da mora. Transcurso do prazo sem impugnação da mora. E ciência ao requerente. Ciência ao requerente. Ciência ao requerente.
Antes de nós apagarmos e vencermos, nós temos que, se o devedor se encontra em um local incerto, um local não sabido, o oficial, a pessoa, né, pode ser o oficial do RTD, o serventuário, ou o próprio oficial do registro de imóveis. Ele vai certificar o fato. Certifica-se o fato. E o oficial do RI, ele sim terá a incumbência de promover a intimação por edital, que será publicada 3 dias, ele fala ao menos 3 dias, em um jornal de maior circulação, ou não havendo na comarca, da comarca próxima, na comarca de fácil acesso. Comarca próxima. 203. Foi purgada a mora perante o oficial do RI. Então, o oficial do RI entrega ao fiduciante e em 3 dias ele comunica ao fiduciário. Comunica o recebimento e comunica ao fiduciário para que ele venha a serventia receber aquele valor, ou então ele comunica e promove a transferência ao fiduciário. E se decorre o prazo de 15 dias, não há purgação da mora. Aí eu fazia esse controle. Então, para vencido 15 dias, não houve purgação da mora, o oficial do RI ele vai lançar, expedir uma certidão com esse título, transcurso do prazo para a purgação da mora, sem ter ocorrido a purgação da mora. Certidão de transcurso de prazo sem purgação da mora, dando ciência ao requerente. Tranquilo. Agora 205. A consolidação da plena propriedade será feita à vista da prova do pagamento do imposto de transmissão. Nós falamos sobre isso ontem. Ou laudêmio. Quando se faz a consolidação, se lembra? A consolidação, ela será, na verdade, uma averbação da matrícula. Averbação de consolidação. Inclusive, esse tema seria um tema ótimo para uma prova discursiva, porque a VUNESP ela está explorando os temas do registro de imóveis, né, os atos do registro de imóveis. Então, aí nós vamos ter, né, o registro da compra e venda, o registro da alienação fiduciária, se houver havido, vamos dizer dessa maneira, a cessão, vamos promover a averbação da cessão, correto? Não houve a purgação da mora, vamos promover a averbação da consolidação. Houve o purgamento da mora, vamos averbar. Aí nós poderemos utilizar a averbação do cancelamento da alienação fiduciária, se lembram? Ou a averbação da resolução da propriedade, ou a averbação da reversão. Qualquer um destes dessas denominações é cabível, né? A melhor, eu acho, que seria a averbação do cancelamento da alienação fiduciária, né? Porque não são todos, nós temos que primar também aí pela clareza, né? A resolução da propriedade. Nós, conhecedores do direito, sabemos o que significa, mas às vezes uma pessoa imposta uma certidão, ela não saberia dizer exatamente o que é isso. Propriedade resolúvel, resolução da propriedade, resolveu-se a propriedade, afinal de contas a propriedade não era plena, voltando então a propriedade ao devedor fiduciante. Isso nós sabemos, mas os leigos que terão acesso a uma certidão talvez não o saibam, então melhor seria a averbação do cancelamento da alienação fiduciária. Ocorreu a consolidação da propriedade. Consolida-se a propriedade em quem? Porque ela é resolúvel, ela não é plena. Consolida-se a propriedade em nome do crediário, do credor fiduciário. Em nome do credor fiduciário. Para que ocorra, o credor ele deve demonstrar o pagamento. O credor demonstra pagamento de quê?
Ele vai demonstrar o pagamento de quê? O pagamento do imposto de transmissão intervivos. Imposto intervivos. E se for o caso do laudêmio. Imposto intervivos, e se for o caso do laudêmio. Para tais fins, será considerado o preço ou valor econômico declarado pelas partes ou o valor tributário do imóvel. Qual é a base de cálculo? Vamos colocar assim, a base de cálculo, né? A base de cálculo seria o preço declarado pelas partes, preço declarado pelas partes, ou então, preço declarado pelas partes, ou o valor tributário do imóvel. Valor tributário do imóvel. A gente não vai considerar o saldo remanescente da dívida, correto? Não consideraremos o saldo remanescente da dívida. O que diz o parágrafo único? O que diz o parágrafo único? 205. O que diz o parágrafo único? Decorrido o prazo de 120 dias sem as providências elencadas, os autos serão arquivados. Ultrapassado esse prazo, a consolidação da propriedade fiduciária exigirá novo procedimento de execução. Olha que interessante. Consolidação à vista da comprovação do recolhimento do intervivos, do imposto de transmissão do intervivos, no caso aí é ITBI, obviamente ITBI. Não é ITCMD, é o ITBI ou laudêmio. Então ele tem um prazo para que ele promova, né, essa apresentação, para que ocorra a consolidação. Então, prazo 120 dias. O prazo de 120 dias. Sem as providências elencadas, né? Prazo de 120 dias para comprovar e apresentar, claro, né? O imposto ou laudêmio. Imposto ou laudêmio. Não vou colocar tributo como gênero, porque é controvertida a natureza jurídica do laudêmio. Não há que se falar. A corrente majoritária é de que laudêmio não seria tributo. Prazo de 120 dias para comprovar, apresentar o imposto ou laudêmio. Vencido este prazo, vencido 120 dias, não apresentado, o que ocorre? O procedimento será arquivado. Procedimento será arquivado. E consolidação, nova consolidação. Para haver a consolidação, é imprescindível haver novo procedimento de execução extrajudicial. Novo procedimento de execução extrajudicial. Então é isso. A consolidação, a averbação da consolidação em favor do credor fiduciário depende da prova do recolhimento do imposto e, se for o caso, do laudêmio. Qual será a base de cálculo para se calcular o preço declarado pelas partes ou o valor tributário do imóvel? Se no prazo de 120 dias o credor fiduciário não houver apresentado ao oficial do registro de imóveis o comprovante do recolhimento do imposto ou do laudêmio, os senhores
irão arquivar este procedimento os autos da execução extrajudicial. Os senhores promoverão um arquivamento. E, para que ocorra a consolidação, é imprescindível haver, obviamente, não só o demonstrativo do imposto inter vivos ou do laudem, mas novo procedimento de notificação, novo procedimento, perdão, de intimação. Nova intimação, né? Nova intimação. Novo procedimento, nova intimação, etc. Artigo 206. Artigo 206. O fiduciante ele pode, com a anuência do fiduciário, dar o seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensada a realização do leilão. Nós temos uma disposição neste mesmo sentido na 9.514. Então, o fiduciante, nós temos aqui o fiduciário, nós temos o fiduciante, o fiduciante, ele pode dar ao fiduciário que o direito ao imóvel, pagamento da dívida. E nessa hipótese, não há que se falar em leilão, dispensa-se o leilão. Ok. 207. A dação em pagamento enseja o recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis, calculado sobre o valor do saldo devedor e demais encargos ou sobre o valor venal do imóvel, prevalecendo maior, podendo ser adotada a forma pública ou particular. A dação em pagamento. Será que isso, previsto no 206, seria a dação em pagamento? A dação em pagamento. É difícil porque a dação em pagamento, né? Acho que não. Porque o imóvel não é dele, né? O que ele pode conceder é o direito ao imóvel, né? Para pagamento da dívida, com a dispensa do leilão. Então, a dação em pagamento, na hipótese de se pagar a dívida com outro bem, dação em pagamento, a dação em pagamento, nós vamos ter o recolhimento do imposto de transmissão de bens. Temos um imposto de transmissão. Imposto de transmissão, né? Tem que se ter o recolhimento do imposto de transmissão. Calculado sobre o valor do saldo devedor. Não, mas aí é a dação em pagamento do bem. É estranho, né? Dação em pagamento do próprio bem. Dação em pagamento do próprio bem. Qual é a base de cálculo? Base de cálculo seria o saldo devedor. Saldo devedor. É estranho dizer isso, mas, enfim. Dação em pagamento é o próprio bem. Mas, enfim. A dação em pagamento enseja o recolhimento do imposto de transmissão. Imposto de transmissão de imóveis, né? E a base de cálculo é o saldo devedor, encargos, mais encargos, ou então a base de cálculo será o valor venal do imóvel, valor venal do imóvel, valor venal do imóvel, prevalecendo o maior. Vou colocar aqui. Prevalece o maior. Prevalece o maior. E a forma pública ou particular. Forma pública ou particular. Então é isso. A dação em pagamento do próprio bem, seja o recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis. E a base de cálculo será ou
o saldo devedor mais encargos, ou o valor penal do imóvel, prevalecendo maior. Em qual forma? Pública ou particular? Então, vamos tirar aqui a foto. Duzentos e oito. Perdão. Duzentos e oito. O que diz o artigo 208? Que uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário, este deverá promover a realização do leilão público para a venda do imóvel nos 30 dias subsequentes, contados da averbação da consolidação da propriedade, não cabendo ao oficial do RI o controle desse prazo. 208. Então, vencido aí todos estes trâmites, não houve a purgação da mora, vencido o prazo de 15 dias, há a expedição de uma certidão, certidão de transcurso do prazo sem purgação da mora, a apresentação, no prazo de 120 dias, da guia do recolhimento do imposto de transmissão pelo credor fiduciário ou do laudêmio, e então haverá a averbação da consolidação, averbação da consolidação. Uma vez consolidada a propriedade, a averbação da consolidação da propriedade, em nome do fiduciário, o que ocorre, a averbação da consolidação, obviamente, em nome do fiduciário. Em nome do fiduciário, uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário, este deverá promover a realização do leilão público. Leilão público em 30 dias da averbação. Leilão público. Averbação da consolidação. Averbação da consolidação. Averbação da consolidação. Averbação, vamos colocar haver consolidação. Haver consolidação fiduciário. Leilão público em 30 dias subsequentes da data da averbação da consolidação da propriedade. O oficial do RI, ele não 30 dias. O oficial do RI, ele não controla, não faz o controle desse prazo. Não controla, não promove o controle, não cabe a ele o controle desse prazo. Ok. Parágrafo único. Tranquilo, né? O que diz o parágrafo único? Havendo lance vencedor, a transmissão do imóvel ao licitante será feita por meio do registro de compra e venda, por instrumento público ou particular, no qual deverá figurar de um lado como vendedor um antigo credor fiduciário e do outro como comprador o licitante vencedor. Então, há o lance no leilão, correto? A transmissão, como será feita? Então, nós vamos ter a transmissão será feita, né, do credor fiduciário ao licitante vencedor da licitação. Isso, mediante a transmissão do imóvel, será feita por meio do registro de uma compra e venda. E essa compra e venda será por instrumento público, instrumento particular.
no qual deverá figurar como vendedor, é o credor fiduciário, é o vendedor, e o licitante vencedor é o comprador. É o comprador. Então é isso. Havendo lance no leilão, a transmissão ocorrerá mediante o registro da compra e venda, o registro do contrato da compra e venda, sendo o credor fiduciário vendedor, ao licitante vencedor, que é o comprador, Será por instrumento público ou instrumento particular. Ótimo. Então esse é o parágrafo único. Tranquilo. 208. 209, para nós já encerrarmos a nossa aula. 209. 209. Então é isso. Porque já foi averbada a consolidação, o credor fiduciário, é o vendedor, né? 209. O que diz o 209? A averbação dos leilões negativos será feita a requerimento do credor fiduciário ou da pessoa interessada, instruído com cópias autênticas das publicações dos leilões e dos autos negativos assinados por leiloeiro oficial. Então, vamos imaginar que não tenha sido arrematado o bem, não tenha havido licitante. Então, deve ser averbado o quê? Leilões negativos na matrícula. Leilões negativos na matrícula do imóvel. Como será feita essa averbação? Requerimento, obviamente, do credor fiduciário. Correto? E ele deve instruir ou pessoa interessada, né? Mas o que ele instrui? Cópias autênticas. Essas cópias são autênticas. Publicação dos leilões. Cópias das publicações dos leilões e dos autos negativos, né? Cópias, autos negativos, né? Assinados, e dos autos negativos, assinados por leiloeiro, né? Assinados leiloeiros oficial. Por leiloeiro oficial. Assinado por leiloeiro oficial. A averbação dos leilões negativos será feita a requerimento do credor fiduciário ou de pessoa interessada, e esse requerimento será instruído com cópias autênticas das publicações dos leilões e dos autos negativos assinados por leiloeiro oficial. Artigo 210. Na contagem dos prazos do contrato de alienação fiduciária, como são contados esses prazos? Contagem dos prazos. Prazos da alienação fiduciária. Exclui-se o dia do começo. Exclui-se o dia do começo. Inclui-se o dia final. Inclui-se o dia final. Exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do vencimento. O dia do vencimento. O dia do vencimento. Encerrando-se o prazo regulamentar sábado, domingo, feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Último dia é sábado, domingo, feriado. Prorroga-se.
para o primeiro dia útil subsequente. Prorrogue-se para o primeiro dia útil. Para primeiro dia útil subsequente. Então é isso. Então, nós terminamos aqui o nosso tema alienação fiduciária, a nossa próxima aula, a 14ª aula. Nós vamos começar com o capítulo 11 da uso campeão administrativo, a partir do artigo 211. Artigo 211. Vamos encerrar, muito obrigado. Então, até daqui a pouco, até a nossa próxima aula.